Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Nós estamos no último episódio da nossa série sobre a morte. Já aprendemos muito, aprendemos como é que a morte começou, aprendemos sobre o que é que acontece depois da morte e o que é que acontece com a morte, com o nosso corpo, com o espírito. Hoje nós vamos falar de uma coisa completamente diferente, ainda com a morte, mas hoje vamos falar sobre o inferno. Nós temos dois amigos aqui, o pastor Nunes, da Igreja de Toronto, a Igreja Portuguesa de Toronto. Também temos o pastor Dário, da Luso Brasileira, também em Toronto. Antes de começar, eu queria pedir ao pastor Nunes se ele pudesse orar para nós, uma oração, só para começar. Com certeza. Querido Pai Celestial, nós imploramos a presença do Teu Santo Espírito neste nosso diálogo, que as nossas ideias possam ser fiéis àquilo que está escrito na Tua Santa e Divina Palavra e que nós possamos entender este tema de uma maneira mais clara. Tudo isto pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há muitas ideias sobre o inferno. Vamos falar sobre uns vários aqui hoje. O primeiro é que o inferno é a casa do diabo. Ele é o rei do inferno, né? Ele é que julga, ele é que manda aí. Também a ideia que o inferno é debaixo da terra, aqui no mundo. E a outra é que quando as pessoas vão lá, vão ficar lá e vão queimar para sempre. Então vamos falar sobre estes assuntos, ver o que é bíblico, o que não é bíblico e tentar ver a verdade. Vamos começar então com a ideia do inferno sendo a casa do diabo. Ele é o chefe do inferno. Vamos ler uma história falada por Jesus, Mateus capítulo 25. Vou pedir ao pastor Nunes se ele pode ler Mateus 25, versículos 31 a 36. Jesus falando sobre a sua segunda vinda, nós lemos o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele, Jesus, separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, e tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. O que é que nós podemos aprender aqui com estes versículos? Há uma coisa que aqui assim saiu dos textos que é assim importante? Alguém? Fala naturalmente sobre o julgamento final. E o grande critério que Deus irá usar para separar, por assim dizer, os santos dos impuros é a maneira como um grupo de pessoas tratou os menos privilegiados, tratou os pobres, as pessoas que passam fome, as pessoas que precisam de assistência social e as pessoas que estão emprisionadas. E de acordo com este texto, os filhos de Deus são aqueles que mostraram compaixão para com os mais necessitados. E quando é que este julgamento acontece, então? Aqui, está falando da vinda de Jesus, né, quando ele vai separar os que fizeram bem para a salvação e os que fizeram mal através da vida deles, como nós acabamos de ler aqui. Então, na volta de Jesus é que ele vai. Então, parece que até esse dia, até a segunda vinda de Jesus, Jesus ainda não julgou, né? Exatamente. Por enquanto, todos só estão aqui na terra, todos morrem, né? Mas esse julgamento dos direitos e dos esquerdos só acontece
lá no fim. Então, nós sabemos que os bons vão lá para cima com ele. O que é que acontece com os maus? Isso é o que nós estamos a falar aqui hoje. Pastor Dário, podes ler versículos 41 até 43. Ok, Mateus 25, 41 a 43. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então aqui nós temos uma ideia muito interessante aqui. Pastor Dário, podes explicar um pouco o que nós lemos aqui? Bom, no verso 41 está dizendo que Jesus ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. E aqui diz que o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então é bem claro, mostrando que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. É interessante, né? Porque não é a casa dele, é o lugar onde ele vai ser julgado e vai morrer, né? Um dia. Mas outra vez, o que é interessante aqui é que este fogo só começa no fim, no julgamento, né? Não é um fogo que sempre existiu. É um fogo que só aparece no fim, mas fala que é um fogo eterno. Vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas vamos ver outro versículo que também tem estas ideias aqui. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Pastor Nunes, se podes ler 7 até 10. Apocalipse 7, 20, 7 até 10. Yes. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 10 também, não é? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? Há algumas coisas assim nestes versículos que é interessante. Este período de 1000 anos, o nosso entendimento é que esse período começa depois da vinda de Jesus. Haverá um período de 1000 anos. E é este período de 1000 anos em que Satanás irá ficar preso por 1000 anos, não é? E durante o fim desse período de 1000 anos haverá eventualmente um julgamento final, em que Satanás e os seus anjos e os seus seguidores irão finalmente ser destruídos. Uma coisa que é interessante aqui, o fogo, assim, o fogo do inferno vem de onde? Neste versículo, versículo 9, fala onde é que vem o fogo, no fim do versículo. O fogo desceu do céu e os devorou. Então, o fogo não é um lugar debaixo da terra, né? O inferno realmente é o fogo que vem de Deus, né? Vem do céu, naquele momento, só depois dos 1000 anos, né? Depois da segunda vinda de Jesus, que finalmente esse fogo vem. E nós já lemos, né? O fogo foi feito para o diabo e os seus anjos. É isso que nós estamos a ver aqui, né? Só depois dos 1000 anos, o fogo vai cair do céu, vai aqui na terra, e o diabo vai ser lançado dentro do fogo, onde já tem também a besta e o falso profeta. Mas é uma ideia bem diferente do que aquilo que é mostrado assim nos filmes e isso, né? Aqui podemos ver que o inferno tem um começo. Começa neste período, só depois da segunda vinda, depois de 1000 anos, quando realmente é o julgamento do mundo, que nós temos o fogo que vem do céu, o fogo de Deus, né? Vem aqui à terra
e o diabo também depois é lançado dentro do fogo. Muito, muito interessante. Vamos ficar em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler os versículos 11 a 15. Vamos continuar com este capítulo. 11 a 15. Diz aqui que os mortos serão julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito, o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Algumas ideias, o que estamos a ler aqui? Umas coisas interessantes aqui? Eu só queria lembrar que essa palavra Hades, ela pode ser traduzida por inferno. Né? Inferno, sepulcro, profundezas. Essa é a tradução. E é interessante porque o versículo 14, o que é que vai acontecer com a morte e o inferno, então? Irão ser destruídos. Então, para sempre, né? O inferno vai ser... Jogado no lago de fogo. Exatamente, é um pouco estranho, né? Mas quer dizer que o lago também, o inferno que nós falamos também vai morrer. Vai haver um dia que aquilo já não existe. É inconcebível que Deus permitisse que, enquanto umas pessoas estão a viver eternamente na Nova Jerusalém, outras estivessem a arder eternamente no suposto inferno. Não é? Eu creio que seria injusto, um ato de injustiça, não é? E quem estivesse no céu, olhar para baixo, por assim dizer, e ver outras pessoas a sofrerem eternamente, não poderia ser, de facto, um céu. Por isso, a Bíblia fala claramente que haverá um momento em que Deus irá pôr fim à morte, ao sofrimento, irá pôr fim às pessoas que não irão estar na eternidade com Ele. A ideia de que haverá uma vida eterna no inferno é uma ideia que a Bíblia não apoia. E é contrário ao caráter de Deus. Mas é isso mesmo que eu queria ir agora, porque nós já lemos, né? Fala do fogo eterno, fala o fogo onde as pessoas vão sofrer eternamente, né? Nós já lemos essas palavras. Sim. Então, como é que nós podemos usar o que falaste agora, mas ao mesmo tempo ver que a Bíblia fala dessa ideia de eternidade? Vamos para Judas. Eu penso que é Jude. Yes. É Judas. Um livro que só tem um capítulo, não é? Versículos 5 a 7. É uns versículos muito importantes para explicar aquela ideia de eternamente. Né? Sim. Alguém quer ler? Sim. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando do Egito, da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então isto é interessante, porque no Antigo Testamento nós temos a história que Deus, mesmo com o Apocalipse, né, o fogo vem do céu, vai aqui à terra, destruiu Sodoma e Gomorra, mas aqui em Judas está a dizer que esse fogo é um fogo eterno. Só que aí temos um problema, porque nós sabemos onde estão estas cidades. Parte deles até está debaixo d'água. Aqui está a dizer que o fogo é eterno. Só que nós podemos ir lá hoje e não há fogo.
Exatamente. Então, como é que nós vamos explicar, então, esta ideia aqui de um fogo eterno? Pastor Dário? Olha, fica claro através dessa história que esse fogo não está queimando até hoje. Então, nós podemos entender que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, elas não mais existiram, elas foram totalmente destruídas. Então, em outras palavras, é um fogo de consequências eternas, certo? Que ele queimou uma vez por todas e resolveu todo o problema, eliminou, né? Eliminou o problema eternamente. Então, o fogo eterno é um fogo de consequências eternas, não que ele fique queimando o tempo todo, mas ele queima uma vez por todas. Então, o inferno seria a mesma coisa, né? O fogo do Sodoma e Gomorra foi um fogo que a consequência foi eterno. Nunca mais houve cidades lá. E no fim do mundo, depois da segunda vinda, depois de 1000 anos, o mesmo fogo vai cair do céu, vai aqui à terra, o diabo vai lá, ele vai posto lá. Aqueles que infelizmente não aceitam a Deus também vão ir lá. Mas depois a Bíblia, já lemos, disse que o inferno em si também vai ser julgado dentro também. E vai haver um fim, né? Um fim final. E assim já podemos ver um Deus que realmente não é um Deus de só castigar mesmo, né? É um Deus que mesmo aqueles que não aceitaram a Ele, Ele tem a justiça dele, mas é uma justiça que acaba, né? Um dia. Vamos ler um pouco mais sobre este assunto. Vamos para Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 é um versículo que também é importante neste assunto para entender bem. Ezequiel capítulo 18, vamos ler versículo 4. O versículo 4. A minha Bíblia diz: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Vejo que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Há muitas pessoas que dizem, o corpo morre, mas a alma vai continuar para sempre. Só que aqui estamos a ler que não. Deus está a dizer claramente, todas as almas são minhas, e aquele que pecar, a alma que pecar, essa alma vai morrer, né? Então é muito importante, porque há pessoas que têm essa diferença, né? Ok, o corpo vai ser julgado no fogo, mas a alma vai continuar. Mas aqui faz claro que não, a alma também vai morrer. Vamos ler outro, Eclesiastes, capítulo 9. Queria só lembrar, pastores, que quando fala em alma, está falando do próprio ser humano. E em Gênesis nós encontramos, lá quando Deus fez o homem, ele passou a ser alma vivente. Então a alma, na realidade, faz parte de tudo. É tudo, é uma coisa só, é o homem vivo, né? Exatamente. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Isto é importante, porque as pessoas que acreditam no inferno, né, dizem que o inferno é um lugar onde as almas, né, falam das almas, sofrem, né, têm dores e para sempre estão a sofrer. Só que aqui, Eclesiastes está a dizer que quando a pessoa morre, os sentimentos, que também é sofrer, né, que para. E os sentimentos também, então a pessoa não está lá no inferno a ver o fogo, né? Porque aqui também está a dizer que a mente também para. Então, eles não sabem de nada. Exatamente. Então a carne para, morre, os sentimentos morre e os sentidos também morre. É tudo. Tudo faz parte da pessoa. E realmente tem que ser assim, porque quando a pessoa pensa bem na ideia do inferno, se eu fosse lançado dentro de um vulcão, eu nem tocava e já estava morto.
a única maneira do inferno ser um lugar real, onde a pessoa sofre para sempre, é que Deus tinha que dar vida eterna para os pecadores, para eles sofrerem eternamente. Só que a Bíblia é bem clara que só o bom, só aquele que aceita Jesus, é aquele que recebe a vida eterna, né? Aqueles que preguem, fazem sermões sobre o inferno, realmente eles estão a dizer a mesma mentira do que o diabo no começo do mundo, né? Ele disse a Eva, não, podes pecar, não vais morrer. Isso é o ensino do inferno, né? Mesmo se tu pecares, vais viver para sempre no inferno, né? Mas a Bíblia é bem clara que quando a pessoa morre, o corpo, a mente, os sentimentos, tudo morre, né? Muito, muito importante. Vamos ler mais um versículo. Eu penso que nós temos tempo. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E vamos ler o versículo 30. Mateus 5 e versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que é que nós podemos aprender aqui, então? O que é que este versículo fala aqui? É importante nós entendermos que sempre que nós ouvimos a palavra inferno, que o que nós interpretamos com isso é as ideias que nós já temos antes de podermos estudar esse tema à luz das Escrituras. Então, a ideia de que existe um lugar em que as pessoas, as almas ardem para sempre, vem sempre à mente. Mas o inferno, de acordo com o Novo Testamento, era um lugar em que existia, nos dias de Jesus, um lugar em que o fogo estava sempre a arder, porque estava sempre a consumir corpos, como se fosse um crematório, um tipo de crematório que nós temos hoje em dia, só que o fogo estava sempre a arder, sempre não é? a arder, yeah. Mas a realidade é que era um fogo para queimar o corpo e não existe nenhuma evidência na Bíblia que a alma se separa e tem uma existência própria e vive e existe para sempre. Yeah. Não é? Mas este versículo é importante porque diz, isto é Jesus a falar, né? É melhor perder a mão do que o corpo ir para o inferno. Ele não fala a alma, não fala o espírito. Exatamente. Ele fala, não, é o corpo, a pessoa que é lançado no inferno. É muito, muito importante. Vamos então ver algumas coisas que nós aprendemos só com os versículos que lemos hoje. O primeiro é que o julgamento é só no final. Né? O julgamento de Deus, os bons e os maus, só vai ser feito na segunda vinda de Jesus. Segundo, o inferno não é a casa de Satanás, mas foi feito para Satanás. É o lugar onde foi feito para ele ser julgado, para ele morrer. As pessoas ruins que não aceitam a graça de Deus, mesmo que foi feito para Satanás, também vão ter que sofrer esse fim. Os incêndios realmente vêm de Deus. O fogo não é um lugar debaixo da terra, mas vem do céu, de Deus. E a parte mais importante, a própria morte será destruída nesse dia. E o inferno também. Né? Não é para sempre. O sofrimento, a morte, a dor, nesse dia vai acabar. Então, meus amigos, eu creio que se vocês estão a acompanhar o que nós estávamos a ler aqui hoje, não é necessário ter medo do inferno. O fato é muito fácil não ir lá. É só aceitar a graça de Deus. É isso que nós oramos como pastores, é isso que nós tentamos fazer, né? Nós estamos sempre prontos para ajudar qualquer pessoa que quer encontrar, que quer saber mais de Deus. No fim do programa vamos ter a informação para nos contactar, porque nós não queremos que ninguém fique nessa situação. Nós queremos que todos aceitam a Jesus e podem ser salvos.
Vamos acabar então, vamos terminar com uma oração. Vou pedir ao pastor Dário se ele pode fazer uma oração para todos que estão a ouvir, para não ter medo e para aceitar a Jesus Cristo. Vamos orar. Ok. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos esse tema tão importante e que tem sido tão confuso para muitas pessoas. Agradecemos porque a Tua palavra mostra claramente que não precisamos temer o inferno, mas precisamos apenas aceitar Jesus e saber que quando Jesus voltar, Ele vai julgar a cada um e vai destruir a Satanás, os seus anjos e a própria morte e o inferno. De maneira que nós podemos, ao andar contigo, ter a certeza de que nós somos salvos em Jesus. Dê o conforto e a graça a todos os nossos amigos que nos ouvem, esteja ao nosso lado, ajuda-nos a te seguir sempre e ter a certeza de que o Senhor estará sempre ao nosso lado para nos ensinar e nos trazer paz. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estimado amigo, muito obrigado pela sua presença neste nosso programa. Nós gostaríamos de fazer uma oferta, oferecer-lhe assim uma Bíblia. Uma Bíblia é uma coleção de livros que fala sobre as biografias de pessoas muito importantes, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Daniel e, em particular, sobre a vida de Jesus. A Bíblia contém promessas fabulosas, promessas muito especiais que irão fortalecer a sua fé e dar-lhe a orientação que você precisa na sua vida diária. Se quiser obter uma cópia grátis deste livro, para si ou para um seu amigo, a nossa informação de contacto irá aparecer no seu ecrã agora. Sinta-se também livre de apoiar o nosso programa através das suas orações e de alguma oferta financeira. O nosso programa e os nossos outros telespectadores irão ficar muito gratos pela sua assistência financeira. Então, contacte-nos, obtenha uma cópia deste livro para si ou para o seu amigo e continue a orar por cada um de nós. Obrigado por estar aqui hoje conosco. Também queria dizer obrigado para o pastor Nunes e o pastor Dário. E lembrem que se vocês querem aprender mais sobre este assunto, nós estamos preparados e prontos para ajudar com isso. Nós temos estudos e podemos ler a Bíblia juntos contigo. Então lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.